Oi, pessoal, boa noite. Dei uma leve atrasada no nosso encontro hoje, hein, gente? Era pra ter começado na verdade, 7h19 e passei para 8h20 e agora que eu tô começando. Mas hoje o assunto é bem breve, é bem rápido. Hoje a gente vai falar sobre genética. Por quê? Existe, né, muitas pessoas que comentam o seguinte assim: ah, Nutri, eu não emagreço porque a minha genética ela não facilita, né? Eu tenho uma genética aí que favorece meu ganho de peso, favorece para que eu seja gordinho. Então, hoje a gente vai entender se isso realmente é verdade e se você consegue modular isso, né? Se você consegue alterar essa genética, né? Essa carga genética aí. Então, hoje a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Então, como eu sempre falo, nós somos super adaptáveis, o nosso organismo ele é super adaptável, então a gente consegue adaptar a vários tipos de situações. Olha lá, gente, o mofo da minha parede, por isso que eu tava tossindo pra caramba, olha só pra vocês verem. Mas agora, como é que fala? Eu comprei os negócios antimofos, depois eu vou até mostrar pra vocês, dar essa dica. Então, gente, vamos lá, né? O que interessa pra gente não demorar demais, não prolongar demais. O que pega? O nosso corpo, né? A gente tem os genes, né? O nosso DNA que define tudo. Então, quando você foi formado lá no ventre da sua mãe, já foi definido a sua genética, seus genes. Então, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, né? Da sua pele, tudo isso foi definido. E hoje em dia a gente sabe que as doenças também elas são transmitidas geneticamente. Então ali aquela pessoa que teve pais obesos, que tem pais, por exemplo, com diabetes, problema cardíaco, câncer, tudo isso pode ser transferido para os filhos. Então a gente carrega essa carga, essa herança genética e a gente vai passando ela de geração em geração. Só para vocês terem uma noção, se uma pessoa ela não tiver nem pai nem mãe obesos, ela tem 9% de chance de desenvolver uma obesidade. Já se um dos dois, né, o pai ou a mãe, for obeso, essa chance já aumenta para 50%. E se os dois forem obesos, o pai e a mãe forem obesos, essa chance vai para 80% de se tornar um obeso adulto. Então, pensando nisso aí, a gente já fica, meu Deus do céu. Então aí, né, você deve estar recapitulando, né? Às vezes a mãe era obesa, o pai era obeso. Então, você já pensa, meu Deus, eu já tenho uma chance muito grande de ser, né, de ter esse excesso de peso. Então, essa genética aí vai estar me bloqueando, me travando no meu emagrecimento, né? Mas o que acontece, gente, é que a gente pode modular isso aí. A gente consegue driblar os nossos genes, driblar a nossa genética, tá? E isso é muito importante, eu chamo a atenção, porque, né, principalmente aí quem pretende ter filhos, porque as mudanças que você faz hoje, tá, vai implicar inclusivamente na geração dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então a gente está sempre nessa, né, herança, né, passando essa herança genética para os nossos próximos descendentes. E mais do que esses genes aí, a gente tem que entender que alguns fatores alteram os nossos genes, vão alterar a nossa genética, o nosso DNA. Então, mesmo você, né, não tendo pais, né, parentes com sobrepeso e obesidade, você pode sim desenvolver ela e fazer com que as suas gerações futuras tenham sobrepeso e obesidade. Tudo isso relacionado à sua alimentação e os seus hábitos de vida, seu estilo de vida que você faz, tá? Então aí, se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, em excesso de gordura, tá? Isso aí vai afetar as gerações futuras. Isso aí vai afetar geneticamente as gerações futuras, contribuindo para que eles desenvolvam, tá? Mas você consegue aí modular essa genética para que você não tenha sobrepeso nem obesidade e também não implique isso em outras pessoas, tá? Então a gente tem o quesito de controle, né, alimentar, né, de ter o controle aí do quesito de calorias,
pra gente manter o nível, né? Fazer exercícios físicos, mas também a gente consegue fazer combinações, estratégias inteligentes em relação à alimentação para que você evite, né, o aparecimento desses genes. E caso você tenha na sua genética já definido, né, então, por exemplo, você às vezes tem um pai, né, ou a mãe que eram mais gordinhos, né, tinham sobrepeso ou até mesmo a obesidade, mesmo você carregando essa genética, que é essa tendência grande aí, né, de 50%, 80% de ter isso, através da alimentação, de combinações inteligentes, você consegue aí ajustar o seu metabolismo para que você não desenvolva essas doenças. E sim, gente, a obesidade ela é uma doença, tá? Então aqui existe a questão que muitos profissionais, às vezes eles estão romantizando a obesidade, né? Vem aquela questão, o auto-amor, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Só que a obesidade ela é uma doença. O excesso de gordura corporal é um problema de saúde, porque ele é um fator principal para desenvolver outros tipos de doenças. Então, por exemplo, um diabetes, um colesterol desajustado aí, né? Tudo isso aí tem um fator, né? Mais chances de ocorrer se a pessoa tiver sobrepeso e obesidade, tá? Então a gente tem que abrir os olhos aí e realmente encarar, né? Como um problema que tem que ser resolvido, tá? E isso não faz, né, com que você não tenha que se amar, não tenha que se cuidar, porque essa é a base do tratamento da obesidade. Uma pessoa que não se ama, não se cuida, perde esse quesito de amor próprio e tem dificuldade desse quesito, ela acaba se sentindo muito mais desmotivada, ela acaba tendo até um desleixo mesmo, né? Então ela não vai ter pique, não vai ter motivação para treinar, para cuidar da sua alimentação, né? Porque amor próprio é isso também. Amor próprio não é simplesmente você vestir uma roupa, fazer uma maquiagem, cuidar do cabelo, né? Mas o amor próprio, ele começa com o cuidado do nosso corpo, né? Afinal de contas, o nosso corpo é a casa da nossa alma, é a casa do Espírito Santo, né? Então, o amor próprio, ele vai, né, ser demonstrado no simples treino que você faz, uma atividade física, uma caminhada, numa fruta que você come, um copo de água que você bebe aí, pensando na sua hidratação, na sua nutrição, na sua saúde. Tudo isso é amor próprio, é autocuidado. E a gente precisa exercer isso, a gente precisa praticar isso. Então, mesmo você tendo sobrepeso e obesidade, você tem que desenvolver esse amor próprio, né? Isso é importante para o tratamento da doença. E outro detalhe também, né? A obesidade, ela se torna uma doença crônica. Então, o que a gente vai fazer é o controle dela, né? Manter sempre as alterações e usar, né, alimentos ali a nosso favor para fazer uma alteração, né, na carga genética, para a gente alterar alguns pontos que vão fazer o favorecimento desse ganho de peso. Porque o que acontece? Para a gente ganhar o excesso de peso por fator genético, né? Ou seja, vamos supor que na sua família, seu pai ou sua mãe, né, tinha obesidade. Então ali eles vão transferir para você alguns genes alterados. É como se fosse alguns genes estragados ali, né? Então o que acontece? O gene é como se fosse uma pecinha, né, que vai fazer o seu corpo funcionar de uma determinada forma, tá? Então, por exemplo, os genes ali que definem a cor da nossa pele, do nosso cabelo, se ele está danificado, está estragado, ele não vai passar a imagem correta. Então, às vezes, seu cabelo que era para sair preto, ele sai branco, por exemplo, tá? Isso é só uma explicação assim, bem básica para vocês entenderem e ficar mais claro para vocês, tá? Então, se algum dos seus pais tinham, né, sobrepeso, tinham obesidade, eles vão estar te passando aí esses genes para você ter essa tendência a desenvolver também o sobrepeso e a obesidade. E alguns genes específicos que vão ser alterados, vão ser estragados, que vão ali favorecer você a acumular peso. Então, não é que você vai nascer já com sobrepeso, com obesidade, mas você vai nascer com alguns genes estragados, alterados,
que vão contribuir para que você ganhe excesso de peso. Então, sim, a genética pode fazer você ganhar mais gordura e fazer com que você chegue a um quadro de obesidade, mas com estratégias certas na alimentação, que depois eu vou falar mais a fundo, você consegue alterar esses genes, o funcionamento aí desses genes, tá? Boa noite, Roseli. Deixa eu ver se é você mesmo que tá aqui. Tudo bem, gatona? Ei, Francisca, boa noite. Hoje a gente tá falando aqui, vamos falar um pouquinho dos genes, da alteração genética, né? Porque é muito comum, né? A gente ter isso aí, né? Muitos pacientes relatam que, eu sou gordinho por causa da minha genética. Mas a gente pode driblar, sim, essa genética. A gente pode alterar esses genes e conseguir aí ter resultado nesse processo. Então, o que acontece aqui? Alguns genes que ficam alterados por exemplo, aqueles que vão regular a ingestão alimentar. Como assim, Nutri? Genes que vão interferir na nossa fome e saciedade, por exemplo, né? Então, se esse gene está estragado, né, que controla a nossa fome e saciedade, você pode ter a tendência a sentir mais fome, ter dificuldade de perceber quando você está saciado, e isso vai fazer o quê? Você comer mais do que deveria. E excesso de calorias leva a excesso de peso. Então, esse é um gene que a gente precisa alterar, a gente precisa ajustar para conseguir, né, driblar essa genética aí e não cair no sobrepeso e na obesidade. Tem alterações nos genes também do metabolismo lipídico e da adipogênese. O que é isso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando esses genes estão alterados, as pessoas vão ter tendência aqui a ganhar mais peso, a formar mais células de gordura, porque essa adipogênese é justamente isso. É você formar mais células de gordura, tá? E quanto mais células de gordura você forma, mais volume aí você vai ter de gordura. Então, é o que? É a obesidade, tá? Então, a gente precisa também ajustar essa genética para isso. Vai interferir na termogênese, então, o que? No gasto energético, vai favorecer a inflamação. E a gente sabe o quê? Que quando a pessoa tem obesidade, ela tem um corpo inflamado. E esse corpo inflamado, ele trava todo o metabolismo. Então, uma coisa acaba levando a outra ali, né? Esse metabolismo travado, ele não consegue queimar a gordura de uma maneira adequada. Mesmo você fazendo uma dieta com baixa restrição calórica, morrendo de treinar na academia, mas não vê resultado. Por quê? Porque esse corpo tá inflamado. Esse corpo aí, ele tem uma inflamação. Então, essas alterações são alterações genéticas, né, que você pode ter se você vem com essa carga. Ou seja, se o seu pai, se sua mãe tinha esses genes, eles eram obesos, né, e passaram esses genes para você, você provavelmente vai ter tendência a ter um desajuste nesses genes aí, né, que é da regulação da ingestão alimentar, né, ou seja, perde a noção de se está com fome ou não, acaba tendo fome muitas vezes de forma descontrolada, da própria oxidação de gordura, ou seja, da queima da gordura, né? Então vai contribuir para que você tenha mais gordura no seu corpo e da inflamação também, tá? Então aqui a gente precisa alterar, ajustar, né, o seu corpo, trabalhar pensando nesses genes. Então a gente consegue sim fazer esses ajustes para que isso não afete o seu processo de emagrecimento. Tem até algumas pessoas que comentam, Nutri, meu metabolismo é lento, né, tal, justamente porque tá travado. Ele tá aí com essas alterações aí, né, que pode ser genético ou também até nem relacionado com a genética, tá? Porque às vezes você não tem todos esses fatores, mas isso não está relacionado à genética. A sua própria alimentação que você vem desenvolvendo aí nos últimos anos acabou fazendo essa alteração genética e você tá com esses sinais e sintomas aí, tá? Então, não é só culpa, né, dos nossos ancestrais ali, mas a sua própria alimentação que você vem fazendo por anos, tá, gente? Por anos. Por que eu tô destacando isso? Porque não é hoje que você já comeu e já alterou. Então, por exemplo, hoje, né, eu até atrasei a live porque foi aniversário da minha sogra, e a gente foi lá cantar um parabéns pra ela, então acabou que a gente demorou um pouco, e por isso que eu adiei a live e comecei ela mais tarde.
Então lá, lógico, comi um pedaço de bolo, comi salgadinho, né, ou seja, fritura. Só não comi o doce nem refrigerante porque eu e o Alex estamos num desafio interno, nós dois aqui, para não comer essas coisas, né? Mas poderia ter comido também. E isso não ia já fazer uma alteração na minha genética, tá? De maneira alguma. Agora, se todos os dias, direto, eu ficar comendo esses tipos de alimentos, isso pode contribuir para a alteração dos meus genes. Inclusive, se forem alimentos industrializados, tá? Então, pode contribuir para toda uma desregulação da minha genética, do meu metabolismo. Ou seja, meu metabolismo começa a funcionar de uma maneira desordenada, né? Desequilibrada e fazendo tudo aquilo que vai favorecer eu estar ganhando gordura, tá? E não é isso que a gente busca, né, gente? Não é isso que a gente quer. A Francisca fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria muito que você me falasse o que merendar e o que almoçar e o que jantar para perder peso. A Francisca comentou aqui que pesava 86 quilos e perdeu. Francisca, você quer entrar ao vivo aqui comigo na live depois para me te responder mais a fundo sobre isso? Eu vou só concretizar aqui sobre essa questão dos genes e você entra ao vivo aqui comigo e a gente conversa mais aí sobre a sua alimentação. Então, como que a gente faz, galera, para mudar? Se você quiser, Francisca, depois você manda uma solicitação para mim, tá? Porque aí eu deixo você participar da live comigo e a gente bate um papo. Você me conta mais sobre a sua alimentação para que eu possa te explicar mais a fundo o que está acontecendo e a gente ver alguns passos aí para onde você pode começar. Então, gente, em relação a essa questão da genética, né? O que a gente pode fazer para melhorar esses quadros? Existe aqui, eu vou falar de alguns alimentos que vão contribuir para essa modulação dos nossos genes. Então, mesmo hoje, você aí, né, tá com o metabolismo todo travado, todo cagado, vamos dizer assim, tem carga genética, veio anos com uma alimentação desequilibrada, você consegue reverter isso. Lembra que eu falei? O nosso metabolismo, ele é super adaptável. O Alex tá aparecendo ali, ó. O nosso metabolismo, ele é super adaptável. Graças a Deus. Porque imagina se a gente não adaptasse. A gente ia morrer, né? Depende de determinadas situações que acontecem. Dá um tchau, não fica só passando aí, não. Fala um oi. Então, gente, a gente consegue adaptar nosso metabolismo. A gente consegue reajustar ele. E ainda bem, né? Porque senão a gente, né? Como que ia fazer? A gente ia morrer, era já para todo mundo ir direto pro caixão, né? Então, graças a Deus, a gente consegue. E com as estratégias certas, com os alimentos certos, a gente consegue ter resultado positivo nisso. Então, a gente tem uma substância... E aí, galera? Eu falei assim, oi. Tamo junto. A gente tá num desafio aqui interno, que a gente vai ficar 30 dias sem o quê? Fazendo exercício, Fazendo sem exercício. comer chocolate, sem comer besteira, sem beber refrigerante. Sem comer hambúrguer, Sem pizza. comer hambúrguer, pizza. Por A gente tá 30 pegando pro dias. lado. Por Vocês 30 veem que eu dias. passo, tá vendo? Vai vir novidade pra vocês ajudarem os boys magias de vocês. Até mais, tchau pra vocês. Fui. Os boy magias de vocês engrenarem nesse processo. Porque às vezes, gente, uma das maiores dificuldades que nós mulheres temos de seguir uma dieta, às vezes é o parceiro que não tá na mesma sintonia que a gente, né? O parceiro que tá ligando foda-se e a gente tá toda ali empolgada pra ter emagrecimento, né? E o parceiro não tá nem aí. Inclusive, no meu início, eu queria muita participação do Alex, e o Alex não fazia nada, não me ajudava em nada, e eu me sentia desmotivada e acabava deixando de fazer, deixando de seguir, né, o meu processo de mudança e de hábitos, né, de mudança corporal também, justamente porque eu não senti que tinha a companhia dele, né? Mas depois eu consegui mudar a mente dele, ele engrenou nessa comigo e hoje tá até fazendo desafio de 30 dias aí, né? Então depois eu vou falar mais pra frente, vai vir uma novidade muito legal pra vocês, só que bem mais pra frente, pra vocês fazerem um projeto junto com os boys, magias de vocês, tá bom? Então, gente, tem uma substânciazinha chamada resveratrol. Vocês já ouviram falar de resveratrol? Parece um nome assim de outro mundo, né? Mas essa substânciazinha, olha só o que ela faz para o nosso corpo, tá? Ela reduz a adipogênese. O que é adipogênese, Nutri? Eu já falei, mas vou reforçar com vocês. A adipogênese é a formação de novas células de gordura, ou seja,
mais gordura aí na sua pochete, tá? Então ela reduz isso, então evita com que a gente forme mais gordura, que a gente acumule mais gordura. Ela aumenta a lipólise, que é a quebra da gordura. Por quê, gente? Pra gente perder peso, a gente precisa de dois processos básicos no metabolismo das gorduras, né? A gente precisa ter uma lipólise, que é uma quebra, que é como se eu fosse aí na sua pochete, pegasse essa gordura e tirasse daí, tá? Então é isso que acontece na primeira etapa do processo de emagrecimento. Essa gordura, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser retirada de onde ela tá, e aí ela é jogada na corrente sanguínea. Só que se aí a gente não tiver a próxima etapa, não conseguir queimar essa gordura, ela volta de novo a ser estocada, ela volta de novo a ser armazenada, tá? Então, por isso, gente, que o emagrecimento, a gente tem que pensar nas etapas que ele, né, ocorre. Porque se você, às vezes, faz lipólise, mas às vezes você não tá fazendo a oxidação, não tá fazendo a queima, tá? E por que, Nutri, eu não estaria fazendo a queima de gordura? Se eu treino todo dia, se eu tô fazendo dieta, tô comendo pouco. Porque às vezes o seu corpo tá inflamado. Às vezes o seu corpo, seu metabolismo, ele tá travado, né? Às vezes você tá com essa alteração genética, você tem essa carga genética aí alterando o seu metabolismo, tá? Então a gente precisa ir mais a fundo. Por isso que só contar calorias não emagrece, né? Só fazer exercício físico não emagrece. A gente tem que ter estratégias na nossa alimentação. Então, esse resveratrol, ele consegue diminuir a formação de novas células de gordura. Tudo de bom, né, gente? Né? Diminui aí o acúmulo. Ele também faz o aumento da lipólise, que é a quebra dessa gordura, tá? E ele também faz a redução da lipogênese, né? Que é quando a gente guarda essa gordura aí na nossa pochetezinha, tá? Então, esse resveratrol, a gente encontra ele, vocês têm uma noção? A gente encontra esse resveratrol na uva, tá? Então aqui, gente, um suco de uva, sabe aquele suco de uva de garrafa? Mas é aquele de garrafa de vidro, aquele que é 100% integral, suco de uva mesmo, tá? Ou a uva mesmo ali. Então é um excelente alimento para a gente incluir na nossa rotina alimentar. Então vamos supor, num final de semana que a gente tem a tendência a comer mais excessos de gordura, ali no acompanhando o almoço, né, por exemplo, de domingo, né, que às vezes é uma lasanha, batata frita, né, bastante item com carboidrato e gordura, e a gente já fica mais sedentário, que são dois fatores que contribuem para o acúmulo de gordura. Se a gente bebe um suquinho de uva, um copo, se a gente come uma uva ali no lanche da tarde, a gente consegue modular, né? A gente já consegue evitar todos esses processos e fazer essa modulação dos nossos genes. Então a gente já consegue matar 2 coelhos aí numa cajadada só. Além disso, tem uma outra substância que tem no chá verde que também tem efeitos parecidos. O chá verde, por sua vez, o que ele faz? Ele aumenta a termogênese, então ele aumenta nosso metabolismo, nosso gasto energético. Ele também aumenta essa lipólise, que é a quebra da gordura. E o chá verde aumenta a queima da gordura, ou seja, a oxidação da gordura. Então, olha que 2 alimentos, né, que se a gente combinar aí num dia, é super top, né, para ajudar nesse processo de modulação genética e até mesmo no final de semana que a gente coma um pouquinho além da conta. Então, são 2 itens, assim, simples da gente colocar. E às vezes quando a gente fala, se eu falo simples, se a gente for pensar, por exemplo, a uva é caríssima, né, gente? Um suco de uva é uns R$16 dependendo da região, né? Só que às vezes você não vai consumir ali, por exemplo, 1 litro todo de uma vez. E não vai ser ali todos os dias. Você vai ter um equilíbrio nisso aí, nesses itens. E às vezes as pessoas investem em remédios, investem em inibidores de apetite que não vão dar resultado, ao invés de investir em alimentos de verdade.
Então, os alimentos, eles vão ter toda a nutrição, eles vão ter tudo que a gente precisa, né? Pra gente conseguir ter esse processo aí, ter um processo saudável aí de emagrecimento, um processo saudável aí dessa modulação genética mesmo. Então, esses dois itens vão contribuir muito para esse processo aí de perda de peso, tá? Vão ajudar a gente a fazer essa alteração dos genes aí. Além disso, gente, na alimentação a gente pode utilizar umas estratégias que vão modular também essa genética, tá? E essas estratégias é a gente ensinar o nosso corpo a potencializar o detox natural dele. Então, o que pega aqui? O nosso corpo, ele faz uma higienização natural. Então, não é que o suco detox vai fazer o detox. O nosso corpo, ele sozinho já faz. Só que ele precisa de ingredientes, de combinações específicas para ele fazer esse detox, para ele fazer essa limpeza. E por que eu tô falando disso aqui para vocês? Porque se o nosso corpo ele não estiver fazendo essa limpeza de maneira correta, ele está acumulando radicais livres, que é o quê? Esses radicais livres é como se fosse um lixinho, como se fosse resíduos, toxinas que tem que ser jogadas fora do nosso metabolismo, tá? Então são restos, né, coisas ali que tem que ir para o lixo. Só que se a pessoa ela tá com o metabolismo travado, ela tá com esse sobrepeso, ela não tá contribuindo, tendo uma alimentação eficiente para ela fazer essa higienização natural, esse detox natural, ela tá acumulando esses radicais livres no corpo dela. E esses radicais livres, eles vão contribuir para essa alteração genética, vão contribuir para o nosso corpo ficar ainda mais inflamado, né? E se a pessoa tá com o corpo inflamado, ela tem desânimo, ela é desmotivada, ela pode ter muito mais desejo por comer doce, por comer carboidratos, ela pode travar o emagrecimento, porque ela não consegue fazer lipólise, ela não consegue ali fazer queima da gordura, então ela não quebra e nem queima a gordura, então ela fica realmente no caos ali o corpo dela, né, o metabolismo dela. Então, a gente precisa pensar, né, em estratégias que favorece esse detox natural, porque esse detox natural vai contribuir para essa modulação genética aí que a gente faz. Então, o que pega aqui, gente? Tem estratégias que a gente consegue fazer, que uma delas seria você ensinar o seu organismo a consumir corpos cetônicos ali, né? A dar uma pausa no seu metabolismo, que seria o caso das estratégias com jejum, com cetogênica, por exemplo. Só que são estratégias que a gente não pode fazer assim do nada, não pode ser sua primeira iniciativa. Você tem que preparar o seu corpo para fazer elas. Porque pensa aqui comigo, o seu corpo ele prioriza carboidrato como fonte energética. E às vezes você veio aí meses, né, só dando muito carboidrato para ele, comendo muito arroz, comendo muito aí alimentos industrializados, comendo muita pizza, muito hambúrguer, doces, refrigerantes. Então o seu corpo ele tá nadando, né, no carboidrato. Aí de repente, de uma hora para outra, hoje você decide, eu vou fazer jejum. Então agora eu vou fazer jejum e amanhã eu já vou ficar sem comer por tantas horas e tal. Não vai funcionar. Por quê? Porque você não fez um passo a passo. Você não ensinou o seu corpo a priorizar outro tipo de combustível. Ele está super acostumado com carboidrato. De repente você tira esse carboidrato, o que acontece? É como se ele entrasse em abstinência. Você pode até ter um emagrecimento, mas a chance de você reganhar esse peso de volta é muito grande. Fora o fator também psicológico, né? Porque imagina, se você tem o costume de comer muito carboidrato, comer muito doce, você não pode cortar isso aí de uma vez. Porque se você corta isso aí de uma vez, do nada, de uma hora para outra, nossa, isso aí vai ser muito difícil às vezes para você. Você pode dar recaídas, querer ficar, né, aumentar muito o seu desejo por comer esse tipo de alimento. Aí acaba sendo um problema danado, né? Porque você fica lutando com o seu psicológico, porque você fica querendo comer esses tipos de alimentos, mas você não quer comer porque você pensa que se você tirar isso você vai emagrecer, mas não. Então você acaba tendo essa guerra psicológica, tornando o processo muito mais difícil e não conseguindo perdurar.
né, manter ele e desenvolvendo aí até uma certa transtorno alimentar. Aí você começa a ser controlado pela comida, né? Não se controla, fica o tempo inteiro desejando doces, carboidratos. Aí vira, sinceramente, um inferno aí esse processo. Então tem que tomar cuidado, a gente não pode ir logo nesse mecanismo, nesse pensamento, né? Porque você tem que treinar tanto sua mente, mas também o seu corpo, tá? Então antes de você fazer esse tipo de estratégia, uma cetogênica, low carb, o jejum principalmente, você precisa ensinar o seu corpo a utilizar corpos cetônicos, que é o quê? Uma metabolização, né, feita a partir das gorduras, tá? Porque se ele está muito acostumado a usar carboidrato, ele não vai do dia para a noite passar a usar corpos cetônicos e tá aí tudo bem, uma beleza, tá? E antes da gente ir para essa etapa, tá? Primeiro, você tem que regular o seu metabolismo. Porque lembra, você pensa aqui comigo, se você já tá aí com uma desregulação na sua ingestão alimentar, você já tem fome o tempo inteiro, não consegue perceber quando tá saciado, aí a gente vai para um jejum. Você vai ficar aí 16 horas sem comer. Gente, pensa que dificuldade que vai ser isso, porque você já tem fome, você já morre de fome, né? Você já come, gosta de comer muito e tem fome o tempo inteiro, não percebe quando tá saciado. Como que você vai fazer 16 horas de jejum? Não dá certo. Isso aí vai ser um sofrimento, isso aí vai ser um martírio para você. Então, primeiro, a gente tem que regular os seus sinais da fome e da saciedade. Você tem que modular isso aí. Você tem que aprender a perceber quando tá com fome, quando não tá, se realmente está descontrolado, tá, né, tendo algum desajuste. Você tem que aprender a ajustar isso aí para você não ficar comendo em excessos. Então, por isso que uma restrição aqui não vai ser legal, vai afetar a sua mente, né? Você vai começar a ter mentalidade de dieta e não vai ser sustentável a longo prazo, tá? Se você tá ali com o metabolismo lipídico desajustado, ou seja, você tá acumulando mais gordura, né, guardando, estocando mais gordura, seu corpo ele não vai conseguir usar a gordura como fonte energética, porque é isso que ocorre no emagrecimento. Quando você vai emagrecer, nada mais o que? O seu corpo deixando de usar o carboidrato e começando a utilizar a gordura como fonte de energia. Porque se ele começa a usar a gordura como fonte de energia, aí ele vai na sua pochete, vai quebrar essa gordura, depois queimar, né, oxidar, transformar ela em energia e eliminar essa gordura, tá? Então aqui não adianta, pensam, o metabolismo que está trabalhando só estocando, só fazendo nova célula de gordura, só estocando gordura, né? Só criando ali, né, dificultando o emagrecimento. Aí você, né, para de dar a principal fonte de energia, ele vai surtar, ele vai ficar assim, ele vai ficar pior do que estava, tá? Então não vai dar certo, não é uma estratégia interessante se você não resolver esse ponto aqui primeiro, tá? Se você tá com esse corpo inflamado, né, com essa inflamação aí, que quem tem sobrepeso e obesidade tem essa inflamação. Então você tá com esse metabolismo todo desajustado. Então primeiro a gente tem que regular isso, porque aí sim a gente vai conseguir ensinar o nosso corpo a utilizar estratégias que vão usar corpos cetônicos, que é a gordura, né? A gordura localizada. Aí sim, nesse momento aqui, você consegue desengrenar nesse processo de perda de peso, tá? E muitas vezes as pessoas estagnam no processo de emagrecimento, elas não conseguem continuar queimando gordura, não conseguem continuar emagrecendo, porque elas não fizeram os passos a passos aqui, elas não iniciaram pelos problemas principais, já fizeram loucuras, então elas acabaram piorando ainda mais. Aí esse metabolismo fica o quê? Estragado, tá? Aí a dificuldade para emagrecer, ela se torna um pouco maior ali, do que uma pessoa que já começaria, né, no passo a passo certinho, tá? Então, como que a gente faria aqui? Pensando então nessa regulação do apetite. Se você é aquela pessoa que tem fome o tempo inteiro, a gente precisa aqui usar estratégias para te manter saciado. A gente precisa usar aqui estratégias
para você se conectar com o seu corpo e perceber a hora que você está com fome ou não. Você consegue perceber a hora que você tem que comer? Você consegue perceber a hora que você tem que parar de comer? Depois eu vou trazer uma live falando só sobre isso, sabe? Porque isso aqui, gente, é primordial. Porque se uma pessoa, ela soubesse controlar, né, comesse a quantidade certinha para ela, ela não ganharia peso. Porque ela não ia ter energia em excesso, ela não ia ter calorias em excesso. Então, ela tem calorias em excesso que vão virar gordura, né, aí na pochetezinha, porque ela perde essa noção de saciedade e de fome. Então, é muito importante a gente controlar isso. E o principal dica é você começar, né, a treinar a atenção plena no ato de comer. Eu sei que é difícil, porque a gente, né, costuma fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas se você, na hora do seu almoço, na hora de pelo menos uma refeição do dia, começar a treinar isso, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Então, comer devagar, né? Prestar atenção naquele alimento. Tem uma dica que é muito legal, que é o seguinte... e ajuda muito, principalmente quando você tá fora de casa, vai comer, né, em algum almoço de domingo, por exemplo, que falo muito almoço de domingo, mas porque geralmente o almoço de domingo é aquele que a gente faz, né, aquelas comidas, né, maravilhosas, né, bem calóricas, comidas do coração, que aquecem nosso coração, né. Então, uma dica bem legal é o quê? Você comer e a hora que estiver na metade do prato, você vai dar uma pausa. Você solta aquele garfo e dá uma pausa, bebe um copo d'água, dá uma pausa, espera uns minutinhos. E tenta observar se você vai dar fome. Porque se você ainda tiver com fome, você vai continuar comendo. Mas muitas vezes não, você já não precisa comer mais. Então essa é uma dica muito interessante e simples, né? Então tá vendo, gente? Não tem assim... uma coisa extraordinária, né? Uma coisa de outro mundo. Você não tem que sair agora aí da sua casa e ir lá no Japão buscar uma flor amarela que dá lá na montanha, não sei do que. Não tem, são estratégias simples. Mas às vezes o problema é a gente pôr essas estratégias em prática, né? Porque a nossa mente o tempo inteiro sabota, né? O tempo inteiro não quer que a gente faça o que é preciso. Igual hoje mesmo, né? Eu fiz esse compromisso das lives todos os dias com você. Então hoje tudo contribuiu para que eu não fizesse essa live. Então agora já é o quê? Quase, sei lá, nem sei quantas horas é agora, mas deve ser quase, já é 9, eu ia falar quase 9, já é 9 horas. Então nesse horário eu já estaria dormindo, porque 5 horas da manhã eu já estou de pé, né? Mas não, eu fiz um compromisso. Minha mente tentou driblar, tentou falar assim, mas só hoje, Tamara. Mas só hoje, que você ia ficar sem. Mas se eu desse essa atenção, eu estaria dando brecha para a minha mente falhar outras vezes. E não é isso, né, que a gente busca, não é isso que a gente quer. Então a gente tem o tempo inteiro ser forte com a nossa mente. Então a briga aqui não é com a comida. A briga muitas vezes é com a nossa mentalidade, é com a nossa mente, tá? Então esse ponto de regulagem da ingestão alimentar seria, né, fazer essas técnicas e ter alimentos que vão promover a saciedade. Porque é igual eu falei, se você tá com esse metabolismo desajustado, se é algum fator genético contribuindo para isso, provavelmente você vai ter realmente mais fome, tá? Então a dica é que mesmo você fazendo essas dicas de conexão, de, né, parar no meio do prato, comer devagar, você ainda pode ter a tendência a sentir mais fome, porque você tá desregulado o seu metabolismo. Então aí a gente usa estratégias de saciedade. Uma boa estratégia é, antes dessas refeições, você pode estar consumindo um copo d'água, como por exemplo, eu até indicaria com uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, porque aí você já estaria fazendo 3 efeitos aqui muito bons. Estaria ajudando para essa saciedade, porque esse copo de água com uma colher de sopa de vinagre de maçã, ele vai dar um volume no seu estômago, tá? Então vai dar uma... E depois, como você vai comer, vai dar uma certa expansão ali, melhorando essa saciedade. Outro ponto aqui, o vinagre de maçã, ele ajuda a modular o seu paladar. Então, o desejo por doces e carboidratos é reduzido. Na verdade, são 4 pontos, hein? O terceiro ponto aqui, esse vinagre de maçã, ele controla o índice glicêmico.
ele controla a absorção de gorduras. Então, antes do almoço ali, é tudo que a gente mais quer, né? Então, ele vai controlar o pico de glicose que você vai ter. E lembrando que o excesso de glicose, o excesso de glicose na corrente sanguínea estimula a insulina, que pode virar uma resistência e travar nosso metabolismo todo aí. E além disso, o vinagre de maçã, ele estimula uma tal de AMPK, que é o quê? A via da oxidação de gordura, né? Eu não comentei aqui com vocês que uma pessoa que tá com, né, que por genética tem a tendência a ganhar peso, essa pessoa tem aí dificuldade em queimar gordura? Pois é, o vinagre de maçã, ele melhora essa queima de gordura. Então, olha que estratégia simples para você fazer. A Roseli fez um comentário excelente aqui, gente, ó, que costuma dizer que não é bom comer e tomar água. Então, vamos entender o que rola aqui. O que não é legal é você estar comendo o seu prato e o tempo inteiro bebendo água ali, tá? Igual o Alex, ele tinha muito essa mania, ele bebia até 1 litro de água durante a refeição. Aí não é legal. Por que não é legal? Porque você pode desajustar esse sinal da fome e da saciedade, tá? E pode dificultar a absorção de alguns nutrientes ali, porque você dilui muito o ácido clorídrico na hora da comida, na hora da refeição. Só que no caso aqui, você vai estar tomando antes da refeição, então ele não vai ter esses efeitos, tá? Inclusive, para aquelas pessoas que têm muita necessidade, né, de tomar alguma coisa durante a bebida, o ideal seria apenas um copinho de 200 ml, só para dar uma tapeada nisso aí e a gente não ter esse efeito de atrapalhar, né, a absorção de alguns nutrientes, ok? Então seria só nesse sentido. Mas muito bem lembrado, Roseli, isso aí, porque tem realmente essa questão, mas se a pessoa beber muita água, tá? Porque pode dificultar a absorção de nutrientes devido à diluição do ácido clorídrico e atrapalhar os sinais da fome e da saciedade, porque às vezes a pessoa enche mais de água do que de comida, né? Ou às vezes a pessoa não consegue perceber quando ela já vai estar saciada ali, tá? Só por esses fatores. Mas aí após a refeição pode tomar um copinho ali também, tá? Então essa água com vinagre de maçã, gente, vai ser assim, porreta para isso. E é uma estratégia simples. Então, para quem aí tem muito desejo por doce, quem aí tá sentindo que o metabolismo tá travado, não tá conseguindo ter perda de peso, tá? A Shirley fez outra pergunta boa aqui também. Tem alguma marca de vinagre de maçã melhor que a outra ou não? Tem. O que acontece? Tem 2 dicas pra gente escolher o vinagre de maçã. Na verdade, não é nem é marca, né? O que acontece? Primeiro ponto. O vinagre de maçã, quanto mais ácido, melhor. Porque significa que tem a substância dele ali tá mais presente, a substância que faz esse efeito aí que eu falei, tá? E a segunda dica é a gente escolher um vinagre de maçã que seja orgânico, tá? Por que orgânico, Nutri? Porque ele não teve ali agrotóxicos, não. Então ele é mais natural, mais saudável. Um alimento orgânico, ele tem menos substâncias químicas adicionadas neles. Então tudo que a gente conseguisse comer orgânico, melhor é. Só que às vezes não é tão fácil de achar. Aqui em Itatiaia-Sul, né, na Varanda Natural tem o vinagre de maçã orgânico, tá? Que a gente pode comprar. Mas caso você não ache o vinagre de maçã orgânico, pode ser esse que a gente compra no mercado mesmo. Inclusive, o que acontece? Eu não consegui, esses dias que eu fiz a compra minha, eu não consegui ir lá no Varanda Natural para pegar. Então eu acabei comprando o normal do supermercado mesmo, vinagre de maçã normal do supermercado, tá? Então quem conseguir, tiver a possibilidade de comprar o orgânico, melhor é. Mas quem não conseguir, uso de supermercado mesmo, que não vai ter essa interferência. Ele vai ter efeitos, mas não é tão potencializados como o do orgânico, ok? Mas ele também vai apresentar efeitos ali, tá ok? Principalmente na modulação do paladar, né? Ele também vai apresentar. Em relação a essa questão do... Eu ia falar outra coisa, agora me fugiu, do vinagre de maçã... Não, eu acho que era isso mesmo. Era a questão da marca, era isso mesmo. Depois que eu lembrar que outra coisa que era, eu falo com vocês.
Mas tá, eu ia falar sobre a questão do... De nada, Shirley. Pois é, e o vinagre de maçã ajuda muito nisso, auxilia nessa modulação, tá? Então você pode fazer. Hoje eu postei, gente, não sei se vocês viram, eu postei uma receita de molhinho termogênico, tá? Ele é uma mistura bem legal pra gente colocar. Eu coloquei, vocês viram misturando no alface, mas você pode misturar na salada mesmo, né? Fazer uma saladona com cenoura, um frango desfiado, fazer uma coisa bem top aí. Pode ser feito, utilizado aí. Eu não sei, aquela moça que me fez a pergunta, esqueci o nome dela, eu acho que ela não tá na live, eu acho que ela saiu. Mas eu ia dar essa dica pra ela, ela tava perguntando sobre o que comer, né? Como lanche, por exemplo, é uma opção interessante para você usar como lanche da tarde aí, né? Você que às vezes tá sentindo que tá estagnado no emagrecimento. Fazer um saladão, por exemplo, alface picada ali, uma cenoura ralada, pode colocar uma colher de sopa de milho verde. Em relação ao milho verde, é interessante comprar aquele que é no vapor, né? Porque aí ele só tem milho, não tem conservantes, não tem substâncias químicas. Depois eu vou ver se eu consigo ir lá no supermercado, lá no armazém aqui do Valnísio mesmo, tem muita coisinha, gente, que assim, super dá pra gente colocar. Porque às vezes a gente pensa que coisa de dieta só compra em casa de produtos naturais. Mas o supermercado, ainda mais o daqui de Santa Terezinha, ele tá com muitas opções. Tempero mesmo, eu compro os temperinhos de fazer a sopa do Heitor, tudo lá. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar, né? Se eles deixam também, né? Eu mostrar alguns itens que tem lá, porque, né, pra fazer essas combinações é bem interessante. Mas igual eu tava falando pra vocês de... Não, eu tô com a tosse, esses mofos tá me matando, ó. Agora só parar a chuva pra me conseguir tirar esses mofos. Mas que eu tava falando do vinagre, né? Mas assim, a gente consegue, falando dessas questões, tem muitas opções que a gente consegue misturar. E essa receitinha, né, que eu tava falando pra vocês, uma alface picadinha ali. Pode colocar uma colher de sopa de milho, pode colocar uma colher de sopa de ervilha, porque é uma fonte de proteína, é uma fonte de fibra, é uma fonte de carboidrato anti-inflamatório, tá? Uma colher de sopa de ervilha ali, uma de milho, né? O milho seria só para dar uma cara diferente e também é um carboidrato mais complexo também, ou seja, tem mais fibras, tá? Inclusive, vou comentar uma coisa com vocês. Inclusive, quando às vezes a gente faz cocô, o milho não sai, parece que sai inteirinho, né? O que é aquilo? É porque tem uma fibra mais resistente. Então, ele tem essa, né, demanda mais ali para ser absorvido. E isso é interessante, porque quer dizer que ele vai promover mais saciedade. Então, o milho inteiro, ele promove mais saciedade. Então, uma colher de sopa de milho, uma cenoura ralada. Eu gosto muito daquela abobrinha italiana também, ela ralada. E você mistura e coloca esse molhinho, né, que eu ensinei hoje no vídeo, que é o que nesse molho? Uma colher de sopa de azeite, que é uma gordura boa, contribui para a saciedade, é anti-inflamatório, contribui para o funcionamento do cérebro. Uma colher de sopa do vinagre de maçã, que eu falei vários benefícios dele aqui para vocês no emagrecimento. Colocamos o açafrão, que faz o que também? É anti-inflamatório. Melhora a queima de gordura, tá? Melhora esse processo. A gente coloca aí também o orégano, né? Que é um temperinho também mega anti-inflamatório, antibactericida. Um dentinho de alho, que também tem essa função anti-inflamatória aí. Mistura isso aí, coloca um peito de frango para ter uma porção mais de proteína. Pode ser em cubos, pode ser desfiado. E é uma opção de salada interessante. E você pode fazer essa salada de um dia para o outro, tá? Para levar no outro dia para o seu serviço. O que eu indicaria é você fazer, por exemplo, num pote de vidro, deixa o molho embaixo, tá? Depois coloca o frango, depois coloca o milho verde, depois a azeitona, depois a ervilha, depois vocês colocariam ali o milho verde, a ervilha, e depois a cenoura, depois a abobrinha e depois o alface por cima. Você ia fazer uma intercalação. Vocês conseguiram pegar? Ou foi muito rápido?
e tampa esse potinho de vidro. Leva a colher, na hora de você comer, você só mistura, tá? Então, para aquelas pessoas que chegam à noite com fome de leão, né, querendo comer até o reboco da parede, essa é uma opção de lanche ali que você pode fazer no período da tarde, maravilhosa para te ajudar nesse processo, tá? Então você pode comer, Nutri, mas eu gosto da tarde tomar café e comer um pão, né? Porque às vezes é o nosso costume, né? Às vezes você tem esse costume de comer e tem dificuldade de abrir mão disso, às vezes desde pequeno, igual lá na minha casa mesmo, na casa da minha mãe. Para nós, desde pequeno, foi café da manhã e café da tarde, é pão, café e leite, ou um bolo, é uma merenda, um quitute, né? Uma quitanda, né? Então, às vezes você já tem esse costume. Mas, então, pra gente não alterar esse costume, isso aí, e à noite você chega com muita fome, a gente colocaria mais um lanche, né? Nesse período aí da tarde, que poderia ser esse, pra te dar mais essa saciada. Ou poderia usar ele como uma janta, ou até mesmo um almoço, se for um almoço corrido, se você não tiver tempo de ter um almoço tranquilo. Maravilhoso, Roseli! Quando chego do CrossFit, perfeito! Pós o CrossFit seria muito interessante, que você vai estar ali fornecendo carboidratos e também vai estar fornecendo proteínas. Eu só indicaria mais, como é pós o CrossFit, você colocar um pouquinho mais de carboidrato nesse quesito. Poderia ser, por exemplo, uma batata doce, uma batata normal, ou um pouquinho a mais de milho verde, tá? Não só uma colherzinha ali, tá? E fazer esse molhinho que eu ensinei. O Cristiano comentou, o Rap10 Fit. O Rap10, gente, a gente consegue incluir ele também na alimentação, tá? Ele é um produto, como se diz, ele é industrializado, mas a gente consegue adaptar ele para nossa rotina. Porque o que acontece aqui? Muitas vezes, por que as pessoas elas se frustram no processo de perda de peso, de queima de gordura aí? Porque às vezes elas querem fazer assim um leque enorme, né, de coisas que são muito difíceis. Aí não dá certo. Dependendo da rotina, às vezes uma pessoa que mora sozinha, não tem tempo de ficar cozinhando, às vezes nem gosta de cozinhar, não vai ser só porque ela foi na consulta com o Nutri, só porque ela escutou aqui uma live da Nutri, que amanhã ela já vai estar assim, eu amo cozinhar. Não. Então essa pessoa ela tem que adaptar, ela tem que aprender. Então a melhor opção é fazer pratos mais fáceis e acessíveis. Então esse Rap10, ele é um disquinho, ele é industrializado, ele tem substâncias químicas nele ali, mas a gente consegue reduzir os efeitos se você faz um caprichado nele ali, leva bastante nutrição. Então coloca uma alface, uma cenoura, talvez uma beterraba ralada, faz ali um patê de frango, coloca nele, né? E então aí você já faz o equilíbrio. Então é um lanche rápido que dá uma saciedade e é um lanche interessante para às vezes comer à noite, tá? Porque às vezes à noite a gente bate aquela preguiça, né? E aquela pessoa que é mais acostumada a comer, né? Pizza, hambúrguer, né? Ou seja, comida com cara de besteira. Então esse rapidão ele dá essa cara. Agora quem já tá no nível mais avançado, uma pessoa aí que já gosta mais de cozinhar, tem mais essa facilidade, é só trocar esse rapidão pela crepioca, por exemplo, tá? Então super dá. Gente, eu comi muito e ainda como, né, no período da tarde, pão com ovo. Por quê? Porque era o que era rápido. Então, por exemplo, às vezes eu atendia até tarde, então a hora que eu chegava, a opção mais rápida que eu tinha era o pão com ovo. Às vezes eu tava assim, terminando o atendimento para ir pro CrossFit, então era um pão com ovo. Chegando do CrossFit, um pão com ovo, que era muito rápido, né? E o que pega aqui, gente, essa questão, igual eu falei, dos industrializados? O que não pode vamos supor, às vezes você acorda de manhã e come uma bolacha recheada com todinho, aí no meio da manhã você come uma barra de cereal industrializada, o almoço você não põe nenhum tipo de verdura, aí chega no lanche da tarde, né, come um pão de queijo com uma Coca-Cola. Aí isso aí que não pode. Chegar à noite, vai fazer esse Rap10, em vez de você colocar um pé de frango, colocar uma coisa assim, você vai e coloca, sei lá, um bacon nesse Rap10, né? Então aí não é tão interessante. Mas você levando nutrição, equilibrando, perfeito. Ó, o Cristiano comentou, coloca cenoura, beterraba, um queijo e boa, perfeito. Tá vendo? Ele tá levando nutrição, tá? Dependendo do horário, Cristiano, se você busca emagrecimento, seria interessante a gente tentar colocar mais uma proteína.
um peito de frango desfiado, uma sardinha dessa de latinha mesmo, se você gostar, mas às vezes não gosta. Mas seria uma combinação interessante de colocar. E sobre o peito de frango, gente, desfiado, ele pode ser um grande aliado, uma mão na roda pra gente no processo de emagrecimento, tá? Por quê? Igual aqui em casa, lá no meu congelador tem uns 4 potinhos com peito de frango desfiado, já cozido, desfiado e congelado. Porque, vamos supor, agora bateu uma fome, eu consigo rapidamente tirar ele e preparar. E fazer uma crepioca, misturar ele com alface, um tomate e comer, tá? O omelete, excelente, pode sim, tá? O omelete pode ser consumido à noite. O ovo, gente, é um alimento nutricionalmente bem completo, tá? Ele tem substâncias ali que, inclusive, contribuem pro emagrecimento, tá? Então ele tem vitamina D, e hoje em dia, né, é bom lembrar que a vitamina D ela tá bem baixa na população, mesmo a gente morando no país tropical. Então a vitamina D não é só do sol, tá? Ele tem luteína, que é um fitoquímico aí, que é anti-inflamatório, que ajuda inclusive na modulação genética e na modulação dos nossos genes, tá? Então, perfeito. Aí nesse omelete coloca uma salada, utilize algum temperinho natural, tá? Tem uns temperos, gente, igual eu tava falando pra vocês, que às vezes a gente é muito assim, usa muito sazon, caldo quinor, né? Porque existe um marketing muito em cima disso. Comida às vezes que os nossos pais faziam assim, é o que é mais prático, mais rápido. E às vezes a gente não sabe combinar temperos, a gente não sabe utilizar outros. Mas hoje em dia no mercado, por isso que eu queria mostrar lá no armazém pra vocês, no supermercado ali do Valnizo, que tem aqui essa trezinho, porque lá tem um leque de temperos maravilhosos. Tem um tempero lá que chama Pega Marido. Ele é uma delícia pra você fazer às vezes uma sopa, né? Um peito de frango, né? Igual a sopinha do Heitor eu coloco. Nele tem pimentão desidratado, tomate, alho, cebola. Tem mais outros itens lá, mas de cabeça eu não sei. Então ele dá um sabor, um cheiro muito diferente. Então o tempero que vai mandar no sabor da comida. Então a comida de dieta, comida de emagrecimento, ela tem que ser prazerosa, né? Ela tem que ser gostosa. E pra gente conseguir dar esse sabor, né, todo, a gente precisa desses temperos, dessas combinações diferentes, dar uma cara diferente. Igual eu falei pra vocês dessa salada no pote, né? A gente colocando ali Não, eu tô tossindo e minha água acabou. Esqueci de encher antes de começar a live. Se a gente coloca ali um milho, ou às vezes até um pouquinho de azeitona, você quebra a cara daquela salada. Você traz uma salada diferente. Coloca, por exemplo, ali uma fatia de manga picadinha, de abacaxi, por exemplo. Você traz um novo sabor, uma nova cara para essa preparação, tá? E outro detalhe, gente, montar o prato também. Porque às vezes a gente, né, não monta uma mesa, não monta um prato. Isso aí contribui muito. O local que a gente está fazendo aquela refeição, para a gente conseguir, né, se ligar a ela, ter atenção a ela e sentir prazer, né, nesse ato de comer aí, né? Porque ele tem que ser prazeroso. Por que as pessoas têm esse problema, né? Porque vem criando essa certa restrição que comida de dieta é ruim, comida para emagrecer é ruim. Porque veio todo aquele pensamento, não pode comer doce. Doce, eu pelo menos sou apaixonada, adoro um doce. Ah, não pode comer um alimento industrializado. E, gente, alimento industrializado é gostoso. Ele é gostoso, porque ele tem substâncias ali para proporcionar isso. Inclusive, ele é tão gostoso que ele proporciona até um vício, né? A gente pode ficar viciados aí. Então, um cachorro-quente é gostoso, um hambúrguer é gostoso, uma pizza é gostosa. Um miojo ali, dependendo, também pode ser gostoso. Mas, esses alimentos que, né, são, né, prejudiciais ou a perda de peso, se a gente não souber comer do jeito certo, né, na quantidade certa, eles acabam criando o quê? Eu não posso comer isso. Então tudo que é para emagrecer, né, tudo que é gostoso eu não posso. Aí isso gera um bloqueio na nossa mente. Aí a gente passa a pensar o quê? Ah, tudo que é para emagrecer é ruim, o que não pode, né, comer que é o gostoso.
Então isso aí fica um bloqueio na nossa mente e a gente trava o nosso psicológico. Aí toda vez que você vai fazer, por exemplo, seu omelete, o seu peito de frango, ai credo, nossa, eu não aguento mais comer isso. Mas não é que você não aguenta, é que você tá com esse pensamento sabotador aí te travando, né? É que você colocou na sua cabeça que comida de dieta, comida de emagrecimento é ruim. E ela não é ruim, ela não tem que ser ruim, né? Com os temperos certos, com as combinações aí, você consegue fazer um prato bem gostoso. Arroz e feijão, ele é comida de dieta, ele é comida de emagrecimento. O que a gente vai se atentar é na quantidade, né? Um bife ali faz parte da alimentação. Então, o que a gente tem que ter noção é só essa quantidade para não extrapolar e caprichar nas saladas ali, tá? Muitas vezes a gente não come salada porque a gente não tempera essa salada, não leva tempero, como diz o Eric Jacan, né? Então tem que ter tempero nelas, tá? Para ter mais esse sabor. Bom, gente, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Se tiver algo para perguntar aí, eu vou responder vocês. E se não tiver, eu vou encerrar a live, porque já são 9h36. E depois amanhã a gente tem outro assunto aí. Talvez a gente podia falar sobre esses sinais da fome, da saciedade. Vou ver se eu consigo. Eu queria espelhar aqui no Instagram uma foto, subir uma foto para vocês acompanharem, verem. Mas se eu não conseguir, eu mostro pelo meu computador mesmo a foto. Porque às vezes a gente fala sobre sinais de fome e saciedade. Que isso aqui, gente, é um ponto ouro. Porque se você domina isso, você já fica mais fácil o processo de perda de peso. Porque você já consegue controlar a sua fome. Depois a gente só vem com as estratégias, igual vem explicando aí ao longo dos dias, né? Pra você fazer estratégias inteligentes pra não deixar aí, né? Esse metabolismo ficar travado, ficar bloqueado. Bom, gente, espero que tenham gostado, né, do assunto que a gente falou aqui. Encaminha essa live para outras pessoas, compartilha. Depois, na hora que eu postar, deixar ela salva aqui, marca alguém também para assistir, faz no comentário lá. A opinião de vocês é muito importante, tá? E se tiver algum assunto, alguma coisa que vocês queiram saber, né? Comenta também um novo assunto de live que vocês querem que a Nutri traga aqui pra vocês, tá bom? É importante essa interação e eu vou ir trazendo também, tá? Às vezes sobre alguma dieta específica, sobre algum processo específico que vocês queiram. É só comentar que a Nutri traz aqui esses assuntos pra vocês. Teve uma moça que perguntou, a Francisca, eu acho que ela não tá mais na live. Se ela quisesse entrar aqui ao vivo, a gente batia um papo aqui e eu vi como é que tá a alimentação dela e a gente ia ajustando partes por partes. Inclusive isso, tá, gente? Depois, se alguém quiser entrar e falar assim, Nutri, eu quero te falar como que tá a minha alimentação e você me dá dicas que eu posso melhorar. A gente pode fazer isso também, tá? Inclusive amanhã. Hoje não, porque senão isso vai demorar mais tempo. Então, gente, amanhã, quem quiser entrar ao vivo comigo aqui e me falando como que é a alimentação e a gente ajustar essa alimentação ao vivo aqui, pode entrar. Só me mandar no início da live que quer entrar, que às vezes a gente vai e já faz esse ajuste, tá bom? É como se fosse uma consulta mesmo e online, tá, gente? Então, um grande beijo pra vocês e até amanhã, tá bom? Boa noite. Obrigada, Cristiane. Tchau, gente. Com Deus.